relação à questão reino dos céus. Os judeus tinham uma preocupação com o nome de Deus. Talvez supersticiosa, talvez uma reverência excessiva, né? Mas a gente sabe que até hoje os judeus não falam o nome de Deus. Daí a expressão reino dos céus como um eufemismo para não usar a palavra Deus. De novo, a gente vê. E principalmente essa questão da estrutura de Mateus, que eu acho um aspecto fabuloso dos estudos recentes, de perceber essa estrutura quíntupla dos 5 grandes discursos, Sermão do Monte, os 2 maiores na ponta, o Sermão do Monte e o Sermão Escatológico, que muitas vezes inclui, na opinião dos biblistas, os ais em relação aos fariseus, por isso pode ser chamado de sermão profético, né? Porque esses ais tem muito a ver com a linguagem dos profetas, e que depois vai ter a parte escatológica acerca da destruição de Jerusalém. Mateus 24 provavelmente tem a ver com a destruição de Jerusalém, as parábolas do juízo, em Mateus 25, né? E os 3 sermões menores, o sermão do envio, o sermão do reino e o sermão da igreja, muitas vezes chamado sermão da igreja, Mateus 18, etc. 17, 18. E aí o resto estruturado em torno dessas 5 colunas, desses 5 grandes discursos, que são, como o Carlos corretamente colocou, na minha opinião, uma referência à Torá. Jesus como novo Moisés, apresentando, então, a nova lei no monte, assim como Moisés pegou a lei no monte, não é? Então há vários paralelos nesse sentido, até mesmo a transfiguração, não é? Onde a gente tem Moisés e Elias sancionando a autoridade de Jesus. Também Elias é outra figura importante na tradição judaica, e que aparece nos evangelhos. Então, eu, de novo, vejo no texto isso, uma tentativa de estabelecer essa conexão com o judaísmo. Não ao ponto de reduzir o cristianismo a uma forma de judaísmo. Claramente, o Mateus apresenta o cristianismo como a nova aliança, o Messias prometido chegou, ele é aquele que promove a salvação, etc., etc. Mas, diante da natureza gentílica, do caminho que a teologia cristã estava tomando, na comunidade joanina, por exemplo, então há uma tentativa então de puxar, de conectar, de linkar o pensamento cristão às tradições judaicas. E isso é um grande mérito, digamos assim, do Evangelho de Mateus.